Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O quarto e último capítulo da segunda epístola a Timóteo representa o comovente canto do cisne do apóstolo Paulo, contendo suas últimas palavras registradas antes de seu martírio em Roma. Em um tom de extrema solenidade, Paulo faz um apelo supremo diante de Deus e de Cristo Jesus, intimando seu jovem discípulo a pregar a palavra com urgência, a tempo e fora de tempo, advertindo-o sobre a iminência de dias em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres que alimentassem seus próprios desejos. Com a consciência do dever cumprido, o apóstolo profere uma das declarações mais célebres da história cristã ao afirmar que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, encerrando o capítulo com pedidos pessoais carregados de afeto e saudações que revelam sua profunda confiança na recompensa eterna do Senhor. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Timóteo 4 do livro de 2 Timóteo da Bíblia. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. 2 Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 3 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. 4 Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5 Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 6 Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. 7 Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 8 Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. As palavras finais de Paulo. 9 Procure vir logo ao meu encontro. 10 Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. 11 Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 12 Enviei Tíquico a Éfeso. 13 Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. 14 Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. 15 Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 16 Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. 17 Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. 18 O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Saudações finais. 19 Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. 20 Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto.
21 Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. 22 O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O combate encerrado, a solidão da prisão e o triunfo da fidelidade. O capítulo 4 de 2 Timóteo é o ápice emocional de todo o Novo Testamento. Estas são as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo antes de seu martírio em Roma. Em um misto de solenidade pastoral, vulnerabilidade humana e triunfo espiritual, o velho apóstolo passa em definitivo o bastão do ministério para Timóteo. Da fria masmorra mamertina, Paulo olha para o futuro com advertências graves, olha para o passado com a consciência tranquila do dever cumprido e olha para a eternidade com a certeza da recompensa divina. O tema central deste capítulo é a responsabilidade inegociável de proclamar a verdade bíblica em tempos de apostasia, fundamentada na certeza do justo juiz que fortalece seus servos na solidão e garante sua salvação eterna. Primeiro, a solene intimação e a coceira nos ouvidos, versículos 1 a 5. O que Paulo está ensinando? Paulo evoca o tribunal celestial, colocando Timóteo na presença de Deus e de Cristo Jesus, aquele que julgará os vivos e os mortos. Sob o peso dessa exortação solene, ele dispara uma ordem curta e incisiva: pregue a palavra. Timóteo deve estar pronto em qualquer circunstância, a tempo e fora de tempo, usando o texto sagrado para repreender o pecado, corrigir o erro e encorajar os crentes, agindo sempre com paciência didática e fundamentação doutrinária. O apóstolo justifica a urgência desse mandamento com uma previsão de mercado espiritual. Viria o tempo em que as pessoas não suportariam a verdade. Em vez disso, impulsionadas por seus próprios caprichos e sentindo uma coceira nos ouvidos, o desejo de ouvir apenas o que massageia o ego, elas amontoariam para si falsos mestres que lhes dissessem o que queriam ouvir, trocando os fatos do Evangelho por mitos e fábulas modernas. Contra essa maré, Timóteo deveria manter a sobriedade, aguentar as aflições, evangelizar e cumprir seu chamado até o fim. A lição espiritual principal. O pregador e o cristão fiel não devem moldar sua mensagem ao gosto da cultura ou às preferências do público. A palavra deve ser ensinada integralmente, doa a quem doer. Aplicações práticas. 1. Buscar a pregação fiel. Não frequente igrejas ou consuma conteúdos teológicos apenas porque eles fazem você se sentir bem. Procure o ensino que confronta seus erros e o ajuda a crescer em santidade. 2. Falar da verdade com paciência. Ao instruir alguém em casa ou na igreja, combine a firmeza da doutrina com a doçura do temperamento. 3. Manter a lucidez espiritual. Não se deixe levar por modismos gospel, filosofias de autoajuda disfarçadas de sermão ou promessas que não estão na Bíblia. Compreensão no Antigo Testamento. Essa busca por pregadores que agradem aos desejos dos ouvintes em vez de confrontá-los é um padrão antigo de rebeldia. O profeta Isaías já denunciava essa mesma atitude do povo de Israel em Isaías 30 de outubro, quando exigiam dos videntes: não tenham visões da verdade para nós, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Segundo, o epitáfio espiritual e a coroa da justiça, versículos 6 a 8. O que Paulo está ensinando? Em uma das passagens mais belas da literatura mundial, Paulo abre o coração sobre o seu fim iminente. Ele não vê sua morte como uma tragédia política ou um assassinato injusto nas mãos de Nero, mas como um ato de adoração. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, uma alusão às libações de vinho derramadas sobre o altar no templo. Ele sabe que o momento de levantar âncora e partir chegou. Olhando para trás, ele resume sua jornada em 3 frases indestrutíveis. Combati o bom combate, a guerra contra o pecado e o erro foi travada com bravura. Terminei a corrida. A trajetória que Deus lhe desenhou foi completada sem desistências. Guardei a fé. O depósito do Evangelho foi preservado intacto. Por causa dessa fidelidade, Paulo aguarda com convicção a coroa da justiça, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, em contraste com o juiz injusto da terra, lhe entregará no dia final. O apóstolo faz questão de estender essa promessa, garantindo que o prêmio não é exclusivo dele, mas pertence a todos os que amam e aguardam ansiosamente a volta de Cristo. A lição espiritual principal. A vida cristã é uma maratona de resistência e fidelidade.
O que importa não é como começamos, mas a nossa persistência em guardar a fé até a linha de chegada. Aplicações práticas. 1. Focar no final da corrida. Quando o cansaço ou as decepções com as pessoas baterem, lembre-se de que a recompensa eterna vale cada gota de suor e lágrima no presente. 2. Guardar a fé nas crises. Proteja suas convicções bíblicas em momentos de luto, escassez ou dúvida. A fé é o seu bem mais precioso. 3. Amar a vinda de Cristo. Viva o seu dia a dia com a perspectiva da eternidade, desejando o retorno do Senhor através de uma vida limpa e expectante. Compreensão no Antigo Testamento. A certeza de Paulo de que receberia a recompensa do justo juiz assemelhasse à confiança expressa pelo salmista no Antigo Testamento. O Salmo 58:11 afirma categoricamente: certamente há uma recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra, ecoando a mesma certeza de retribuição divina. 3. As dores do abandono e as necessidades humanas, versículos 9 a 15. O que Paulo está ensinando? Nesta seção, o texto revela o lado mais humano, vulnerável e terno de Paulo. Ele pede para Timóteo ir visitá-lo o mais rápido possível e expõe as cicatrizes de suas decepções relacionais. Ele relata com tristeza que Demas, um antigo cooperador, o abandonou na prisão porque amou este mundo e partiu para Tessalônica. Outros líderes foram enviados para missões em regiões diferentes. Apenas o médico Lucas permanecerá ao seu lado na cela. Demonstrando grandeza de caráter e maturidade no perdão, Paulo pede que Timóteo traga Marcos, o mesmo João Marcos que havia sido motivo de uma briga feia entre Paulo e Barnabé anos antes, afirmando que agora ele era muito útil para o ministério. O apóstolo também faz pedidos práticos para o seu bem-estar físico e intelectual. Pede que tragam a sua capa protetora contra o frio, deixada em Troade, seus livros e, especialmente, os seus pergaminhos de anotações e escrituras. Ele encerra alertando sobre Alexandre, o ferreiro, que lhe fizera muito mal, deixando a vingança nas mãos da justiça retributiva do Senhor. A lição espiritual principal. Mesmo os maiores heróis da fé possuem necessidades emocionais, físicas e intelectuais legítimas, e estão sujeitos às dores do abandono e da traição na caminhada. Aplicações práticas. 1. Acolher a própria humanidade. Não há pecado em sentir frio, cansaço ou saudades de amigos. Cuide do seu corpo, estude bons livros e cultive amizades profundas. 2. Restaurar relacionamentos quebrados. Assim como Paulo reconheceu o valor de Marcos anos após o desentendimento deles, esteja pronto para dar uma segunda chance e perdoar quem falhou com você no passado. 3. Vigiar contra o amor ao mundo. O erro de Demas serve de alerta. O brilho, o conforto e os prazeres deste sistema mundano podem sufocar o seu compromisso com Deus se você não vigiar o coração. Compreensão no Antigo Testamento. O abandono sofrido por Paulo por parte de amigos íntimos encontra paralelo profético e poético nas dores de Davi nos Salmos. No Salmo 41:9, o rei de Israel lamenta: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, uma dor que prefigurou o sofrimento de Cristo com Judas e a solidão de Paulo em Roma. 4. O Senhor ao meu lado e as saudações de despedida, versículos 16 a 22. O que Paulo está ensinando? Paulo reconta o momento de sua primeira audiência de defesa perante o tribunal romano. Foi um cenário desolador. Ninguém apareceu para apoiá-lo ou testemunhar a seu favor, todos o desampararam. Manifestando o mesmo Espírito de Jesus na cruz, ele ora, que isso não lhe seja cobrado. Contudo, o apóstolo não estava sozinho, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, versículo 17. Deus o sustentou para que, naquele palácio imperial, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada aos gentios de alta patente, livrando-o temporariamente da morte imediata, da boca do leão. Paulo expressa confiança absoluta de que o Senhor continuará livrando-o de toda obra maligna do pecado e o conduzirá a salvo para o seu reino celestial. Ele encerra a carta com saudações afetuosas a amigos queridos como Priscila, Áquila e a família de Onesíforo, faz um último apelo dramático para que Timóteo venha antes do inverno, quando a navegação fechava devido às tempestades, e despede-se com uma bênção trinitária sobre o espírito do seu discípulo e a igreja. A lição espiritual principal. Quando todos os apoios humanos desmoronam ao nosso redor, a presença manifesta do Senhor é suficiente para nos sustentar, nos dar forças e nos conduzir em segurança até a eternidade.
Aplicações práticas. Confiar na presença de Deus na solidão. Se você se sente sozinho, incompreendido ou abandonado pelas pessoas em uma decisão correta, saiba que o Senhor permanece ao seu lado na cela da sua dor. 2. Liberar o perdão aos que falham. Não guarde ressentimento de irmãos ou amigos que fraquejaram e não apoiaram você em um momento difícil. Ore por eles com misericórdia. 3. Aproveitar as oportunidades de urgência. O apelo de Paulo, venha antes do inverno, nos lembra de que o tempo para demonstrar amor, visitar quem precisa e cumprir tarefas importantes é limitado. Não empurre suas decisões para amanhã. Compreensão no Antigo Testamento. A experiência de ser fortalecido por Deus quando todos os amigos fogem é a base da teologia dos profetas. O profeta Jeremias, que também foi jogado em uma cisterna e abandonado por sua nação, declarou em Jeremias 20 de novembro: Mas o Senhor está comigo como um guerreiro temível. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, na presença do tribunal de Deus, o mandamento é pregar a palavra com paciência, resistindo a uma cultura que procura mestres apenas para massagear o ego. Segundo, diante da morte iminente, Paulo declara ter combatido o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé, aguardando a coroa da justiça do justo juiz. Terceiro, a carta expõe a dor de Paulo com a deserção de Demas e sua maturidade ao pedir o apoio do médico Lucas e a restauração do jovem Marcos, além de suas necessidades físicas e de estudo. Quarto, mesmo desamparado por homens em sua defesa jurídica, o apóstolo experimentou a presença fortalecedora do Senhor, que o livrou do leão e o garantiu no reino celestial. Reflexão espiritual final. 2 Timóteo 4 nos coloca diante da cortina final da vida de um homem que transformou o mundo ocidental com a mensagem da cruz. Não há espaço para o fingimento na antessala da morte. Ao lermos este capítulo, somos confrontados com o destino inevitável de nossas próprias vidas. Um dia, a nossa partida também estará próxima. A grande pergunta que ecoa deste texto para o seu coração hoje é: como você quer terminar a sua história? Quando olhar para trás, você poderá dizer que combateu o bom combate da fé ou que se perdeu nos negócios emaranhados e confortáveis deste mundo, como fez Demas. Não tenha medo das masmorras, das incompreensões ou da solidão que a fidelidade a Deus pode trazer temporariamente para a sua vida. Se as pessoas falharem ou abandonarem você por causa da sua postura ética e cristã, olhe para o lado. O Senhor permanece na cela com você. Ele está aí agora para renovar as suas forças, fechar a boca dos leões que tentam devorar a sua mente e colocar nos seus lábios a mensagem da graça. Corra a sua corrida com os olhos fitos no justo juiz. Não venda a verdade bíblica para agradar aos ouvidos de uma sociedade confusa. Seja firme, seja manso, peça sua capa para o frio, estude seus pergaminhos e, acima de tudo, corra de tal maneira que, no final da sua jornada, você possa erguer a cabeça com os olhos brilhando de esperança e declarar: terminei a minha corrida, guardei a minha fé, e agora a minha coroa de justiça está guardada pelo meu Senhor. Vou te explicar 2 Timóteo 4 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: o toque de recolher de um velho apóstolo, o encargo solene da pregação, o triunfo pessoal sobre o martírio iminente e o realismo doloroso do abandono humano consolado pela fidelidade divina. Primeira parte: o mandato solene da pregação urgente, versículos 1-5. Versos 1-2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Significado: Paulo cria um tribunal espiritual para passar o bastão a Timóteo. Sob o olhar do justo juiz, ele emite 5 ordens imperativas ao jovem pastor: pregar a verdade pura, insistir nela quando for conveniente e quando não for, a tempo e fora de tempo, confrontar o pecado, repreender, alertar sobre o erro, corrigir e encorajar os crentes, exortar. Tudo isso temperado com paciência pedagógica e firmeza teológica. Versos 3-4, versículo-chave: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Significado: o motivo da urgência. Paulo prevê um mercado religioso moldado pelo consumidor apóstata. As pessoas rejeitarão verdades que confrontam o seu estilo de vida. Em vez disso, procurarão pregadores que digam exatamente o que elas querem ouvir, coceira nos ouvidos.
trocando a teologia sólida por fábulas e mitos terapêuticos. Verso 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Significado: enquanto a multidão corre atrás de novidades, Timóteo deve ser oposto, sóbrio, calmo, pronto para aceitar o sofrimento sem reclamar, focado em pregar o evangelho aos perdidos e em cumprir o seu chamado até o último suspiro. Ligação com o Antigo Testamento. O tribunal de testemunhas evocado no verso 1 ecoa os discursos de despedida de Moisés em Deuteronômio 4:26, onde ele chama o céu e a terra como testemunhas solenes contra Israel caso eles se desviem da lei. O perfil do ouvinte com coceira nos ouvidos repete exatamente a rebeldia descrita pelo profeta Isaías. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos profetizem o que é certo. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Isaías 30:10. Segunda parte. O cântico de vitória do gladiador da fé, versículos 6-8. Verso 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Significado: Paulo sabe que a sua execução por decapitação está marcada. Ele usa dois termos poéticos. Sua morte não é uma tragédia política, mas um culto de adoração, uma oferta de bebida, libação, derramada sobre o altar. Além disso, sua morte é uma partida, no grego, anélisis, o ato de soltar as cordas de um navio para ele navegar em direção ao porto seguro. Versos 7-8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Significado: o epitáfio triunfante de Paulo. Olhando para trás, ele usa as imagens das arenas gregas. O combate do gladiador terminou bem, a linha de chegada da corrida foi cruzada e o depósito da fé foi preservado intacto. Olhando para frente, ele vê o prêmio, não os louros de folhas perecíveis das Olimpíadas, mas a coroa eterna da justiça concedida por Cristo, estendida também a todo crente que aguarda com amor o seu retorno. Ligação com o Antigo Testamento. A metáfora do sangue derramado como oferta de bebida fundamenta-se diretamente nas leis rituais do livro de Números 15:5, onde o vinho era derramado sobre o holocausto no altar como um aroma agradável ao Senhor. Paulo enxerga o seu martírio físico como o ato litúrgico final de sua vida de adoração sacerdotal a Deus. Terceira parte. As necessidades humanas e a dor da solidão, versículos 9-15. Versos 9-12. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Significado: o homem que abalou o Império Romano sente frio e solidão. Paulo abre o coração sobre as dinâmicas de sua equipe, a dolorosa deserção de Demas, que preferiu o conforto do século presente ao sofrimento da prisão, a ausência de cooperadores enviados para missões, Tito, Crescente, Tíquico, e a fidelidade silenciosa do médico Lucas. Um detalhe marcante: Paulo pede a presença de Marcos, o mesmo jovem de quem ele havia se separado anos antes por achá-lo imaturo, Atos 15:37-39, provando o poder do perdão e da restauração nos relacionamentos ministeriais. Verso 13. Quando você vier, traga a capa e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Significado: uma janela humana fantástica sobre a vida de Paulo. Na masmorra úmida da prisão mamertina, o apóstolo pede sua capa grossa para se proteger do inverno romano que se aproximava, e seus materiais de estudo, livros e pergaminhos de couro, provavelmente contendo as escrituras e cópias de suas próprias cartas. Ele não para de estudar e aprender, mesmo no corredor da morte. Versos 14-15. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição. Previna-se contra ele. Significado: um aviso prático sobre um opositor violento e perigoso na fé que prejudicou os trabalhos de Paulo e resistiu ativamente à pregação apostólica. Ligação com o Antigo Testamento. A entrega da vingança nas mãos de Deus no verso 14, o Senhor lhe dará a retribuição, cumpre o princípio absoluto da justiça divina estabelecido na lei de Moisés em Deuteronômio 32:35. A mim pertence a vingança e a retribuição. Paulo não tenta revidar o mal com as próprias mãos, mas descansa na promessa jurídica do Senhor. Quarta parte. O abandono no tribunal e o livramento do leão, versículos 16-22. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar.
todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Significado: na audiência preliminar perante o tribunal romano, nenhuma testemunha cristã teve coragem de subir ao lado de Paulo por medo de execução. Ele experimentou o isolamento total. Em vez de amargura, ele manifesta o Espírito de Cristo, orando para que essa fraqueza dos irmãos não fosse contabilizada como pecado contra eles. Versos 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E eu fui libertado da boca do leão. Significado: os homens fugiram, mas Jesus ficou. O Senhor materializou sua presença na cela, dando a força necessária para que Paulo fizesse sua defesa legal funcionar como uma pregação pública para toda a corte gentílica. A expressão libertado da boca do leão indica um livramento milagroso de uma execução imediata ou da própria fúria de Satanás, gerando a convicção de que Deus o guardaria de qualquer armadilha moral até a sua entrada no reino celestial. Ligação com o Antigo Testamento. A experiência de ser sustentado na solidão e salvo da boca do leão faz alusão direta à famosa narrativa de Daniel 6:22 na cova dos leões, bem como as orações de socorro do Salmo 22:21, salva-me da boca dos leões, sim, tu me respondes das pontas dos búfalos selvagens. Paulo aplica a libertação histórica e poética à sua própria realidade jurídica em Roma. Versos 19 e 22. Procure vir antes do inverno. O Senhor seja com o seu espírito. Significado: saudações finais a casais amigos, Priscila e Áquila, e menção a companheiros doentes, Trófimo. O apelo final a Timóteo para que viaje antes que o mar se feche para a navegação por causa do inverno demonstra o afeto e a pressa de um pai que quer ver seu filho antes de morrer. A carta termina com uma bênção dupla, focada no espírito de Timóteo e estendida a toda a comunidade local, com vocês. Resumo geral. Sobre o dever inegociável da pregação. Um compromisso do ministro de Cristo é pregar a verdade bíblica com paciência e clareza, independentemente de a cultura aprovar, aceitar ou rejeitar a mensagem. 2. O crescimento de igrejas fundamentadas no entretenimento e em fábulas que satisfazem os desejos egoístas dos ouvintes é uma marca profética do fim dos tempos. Sobre a perspectiva da morte e o prêmio eterno. Para o cristão fiel, a morte não é o fim trágico ou a derrota, mas uma partida planejada e o sacrifício final de uma vida entregue como adoração a Deus. 2. A certeza da salvação e o recebimento da recompensa eterna, a coroa da justiça, trazem estabilidade emocional e paz no momento do encerramento da jornada terrena. Sobre a fidelidade de Deus na solidão humana. O serviço cristão real envolve momentos de profunda solidão, abandonos de amigos queridos e oposições ferozes de inimigos da cruz. 2. Mesmo quando todos os apoios humanos entram em colapso e falham, a presença de Jesus permanece firme ao lado do crente, fortalecendo-o para cumprir sua missão com integridade. Mensagem central. No encerramento de sua jornada, Paulo intima Timóteo a pregar fielmente a verdade diante de uma cultura apóstata, testificando que, embora os homens o tenham abandonado na prisão, o Senhor permaneceu ao seu lado e garantiu a sua coroa eterna. Aplicação prática hoje. Primeira, pare de procurar apenas pregações que agradam o seu ego. Se você consome apenas conteúdos religiosos na internet que dizem que você está sempre certo, que prometem riquezas ou que nunca confrontam os seus pecados de orgulho, fofoca, mentira ou impureza, você está com coceira nos ouvidos. Busque a sã doutrina, aquela palavra que incomoda, que mexe com a sua consciência e que te chama ao arrependimento real. Segunda, termine bem aquilo que você começou com Deus. Avalie a sua caminhada de fé hoje. Se a sua vida terminasse nesta semana, você poderia dizer com sinceridade as palavras do verso 7? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Se a sua resposta for não, se você está estagnado, vivendo de forma relaxada ou pensando em desistir por causa das decepções da liderança, levante-se hoje. Reorganize as suas prioridades e volte a correr com foco na linha de chegada. Terceira, libere perdão e restaure os seus relacionamentos úteis. Aprenda com o amadurecimento de Paulo em relação a Marcos. Se você rompeu uma amizade, se excluiu um irmão de ministério ou cortou contato com alguém da sua família por causa de uma falha do passado, reavalie a situação sob a ótica da graça. Aquela pessoa pode ter amadurecido e ser muito útil para você hoje. Deixe o orgulho de lado e faça o convite para o reencontro.
Quarta, nunca pare de cultivar a sua mente e o seu intelecto espiritual. Veja o exemplo de Paulo. Idoso, na masmorra fria e perto de ser decapitado, ele ainda queria ler os seus livros e pergaminhos. Não caia na preguiça mental. Invista em bons livros de teologia, estude a história da Igreja, dedique tempo à leitura profunda das Escrituras. O conhecimento da verdade é uma proteção contínua que levamos até o fim da vida. Quinta, deposite a sua segurança na presença de Jesus e não na lealdade dos homens. Pessoas reais, inclusive amigos de igreja e líderes em quem você confiava, vão falhar com você, sumir nos momentos de crise financeira ou se afastar quando a sua reputação for atacada. Quando a solidão bater e o tribunal da vida apertar, não fique amargurado. Olhe para o lado e descanse na certeza do verso 17. O Senhor permanece com você, Ele te dá forças e te conduzirá a salvo até o seu reino celestial. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!